Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MUB3, o Museu da Bolsa do Brasil, o primeiro museu da América Latina dedicado à história do mercado de capitais. No MUB3 você vai descobrir o que é e como funciona uma bolsa de valores, além de conhecer grandes momentos da história do Brasil que fizeram parte dessa trajetória. Eu sou Jaqueline Caires, jornalista e assessora de comunicação do MUB3. Eu sou uma das apresentadoras desse podcast. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos escuros e estou vestindo uma camiseta cinza. Vale ressaltar para você que está aí nos assistindo que o museu e o podcast contam com recursos de acessibilidade. Olá a todos, eu sou a Lourdes Silva, historiadora e coordenadora geral do MUB3. Eu sou uma mulher negra de pele clara, hoje eu estou vestindo uma camisa verde, tenho cabelos encaracolados e estou com um óculos quadrado com uma armação metálica. Hoje aqui no terceiro episódio do podcast do MUB3, nós vamos receber o João Leiva Filho. Bem-vindo, João. João é economista com uma formação acadêmica diversificada e uma carreira focada na área cultural. Ele possui mestrado em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e um mestrado em gestão cultural pela Universidade Aberta da Catalunha, na Espanha. Recentemente concluiu seu doutorado em Londres, onde realizou um estudo sobre o desenvolvimento das pesquisas de hábitos culturais desde a década de 70, na Europa e Estados Unidos até os dias atuais. Antes de se dedicar à cultura, João trabalhou nos jornais Folha de São Paulo e Valor. Teve uma breve passagem pelo Departamento de Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, após o qual decidiu empreender, fundando a J. Leiva Cultura e Esportes. Sua consultoria presta serviços para empresas privadas, produtores e instituições culturais, focando na aproximação entre financiadores e artistas. Bem-vindo novamente, João. Obrigado por estar aqui hoje conosco, trazendo a sua experiência para esse bate-papo aqui. Oi, gente. Eu é que agradeço o convite. Muitíssimo obrigado aí. Muito legal essa iniciativa de vocês. E é um prazer estar aqui com vocês, Lourdes, Jaqueline, para conversar com o pessoal. Você já falou meu nome, eu tenho 57 anos, sou uma pessoa branca, cabelo grisalho, bem curtinho, máquina 3, raspado com máquina 3. Estou vestindo uma camisa social de listas brancas, cinzas e pretas, bem fininhas. E durante a conversa aqui vou ficar colocando e tirando um óculos redondo de aro preto, de leitura. E hoje no nosso bate-papo a gente vai falar sobre hábitos culturais e a importância desses dados, né, para a economia criativa. E eu estava lendo algumas pesquisas, né, de você e da sua equipe, principalmente a que falou sobre cultura nas capitais. E dentro dessa pesquisa, o que ela nos diz quando as pessoas não estão nem trabalhando e nem estudando? O que o brasileiro faz e quais são essas atividades que elas mais frequentam aqui no Brasil? Então, nessa pesquisa que você comentou, foi uma pesquisa que a gente realizou ali em 2017, 12 capitais brasileiras, por volta de 8 mil entrevistas, acho que são 10 mil entrevistas, desculpe, corrigindo, 10 mil entrevistas, quase. E a gente começa perguntando isso, o que as pessoas fazem no tempo livre, que é para primeiro ter uma noção geral do que elas fazem, para daí mergulhar no universo cultural. Quando a gente faz essa pergunta aberta, inicial, as atividades culturais já aparecem, mas o que aparece com mais força é principalmente ver televisão. Aí você tem uma série de coisas hoje, por exemplo, a internet tem crescido, tem muita gente que fala, fico cuidando da casa, cuido do jardim, passeio, faço esporte. Você tem uma diversidade muito grande de atividades, mas as culturais já aparecem ali com alguma força. A gente que lê na televisão, nessa pergunta inicial, a gente não sabe ainda, mas tem muita gente que está vendo filme, pode estar vendo noticiário, pode estar vendo alguma outra coisa, né? Então a cultura já aparece com uma força importante nessa primeira pergunta aberta. Entendi. E ainda falando sobre essa pesquisa, o que vocês notaram com relação ao acesso à cultura? O que pesa mais, a renda ou a educação? Olha, as nossas pesquisas, desde a primeira pesquisa que a gente fez em 2010, sempre o resultado aponta que educação e renda são as variáveis mais importantes para determinar o acesso à cultura. O que significa isso? Aumenta a educação, aumenta o acesso às atividades culturais. Quais atividades culturais? Todas. Desde aquelas que necessitam de mais renda, como aquelas mais populares. Então, se a gente pegar tanto ir a um teatro, quanto ir a um circo, o acesso cresce conforme aumenta o índice
de educação das pessoas. Então, se a gente pega as pessoas que têm apenas o ensino fundamental, um determinado nível de acesso, ensino médio cresce, ensino superior cresce mais ainda. Isso varia de acordo com as atividades, né? As atividades que, segundo a nossa pesquisa, mais dependem do nível educacional para estimular o acesso são justamente os museus, né? No espaço que a gente está aqui hoje, teatro e concertos de música clássica. E aquela onde a variação da educação é menos intensa é no circo, que é a atividade justamente mais popular. Isso significa que renda não é importante? Não, absolutamente. Quanto maior a renda, também maior o acesso e quanto maior a renda, maior a possibilidade de você ir mais do que uma vez. Porque a pesquisa pega assim, quem foi pelo menos uma vez no último ano, ela não mede a frequência. Mas a gente sabe que se você tem uma renda maior, a probabilidade de você ter ido mais vezes do que uma pessoa que tem menos renda é maior. Agora, e esses resultados a gente pode falar com uma certa segurança que a educação é mais importante que a renda, porque é um resultado recorrente, não só nas nossas pesquisas, mas em outras pesquisas realizadas no Brasil e também pesquisas realizadas mundo afora. Né? Desde a década de 70 sempre apontaram nessa direção. Então, quer dizer, os principais fatores são educação e renda, que significa que quanto mais gente a gente conseguir fazer passar pelo nível fundamental, pelo nível médio, pelo nível superior, maior vai ser o acesso à cultura no futuro. Certo. João, e pensando do ponto de vista de cultura e gênero, né? Aí para até entender se mulheres e homens têm consumido cultura da mesma forma ou até na mesma proporção. Você tem um pouco desses dados? A gente consegue compreender, olhando para esses dois fatores, né? Idade e gênero, como que o brasileiro tem consumido cultura nesse aspecto? Essa é uma questão interessante, porque a gente encontra no Brasil um cenário um pouco diferente agora do que a gente encontra nas pesquisas internacionais, principalmente as realizadas nos países desenvolvidos. Quando a gente pega países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, Espanha também, o acesso à cultura é maior entre as mulheres do que entre os homens. E isso vale para praticamente todas as atividades culturais. Nas nossas pesquisas, a gente encontrou um cenário um pouco diferente. A gente encontrou o acesso do homem ligeiramente superior ao da mulher, e para algumas atividades, como, por exemplo, a leitura de livro, espetáculos de dança e feiras de artesanato, um acesso um pouco superior ao da mulher. No primeiro momento, nas primeiras pesquisas, esse dado acabou não chamando muito a nossa atenção, porque parecia que era muito próximo. Para algumas atividades, o homem um pouquinho para cima, a mulher um pouquinho para baixo e tal. Não chamou muito a atenção. Mas quando você olha as pesquisas internacionais, você fala, opa, tem um gap aqui que é relevante, porque na maior parte dos países o que acontece não é isso. Né? E a partir daí dá para a gente fazer algumas análises. Né? Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco que a educação é o fator que mais determina o acesso à cultura. Tá? Agora, se a gente olhar no Brasil, a mulher é mais escolarizada que o homem. Por que será que isso não está se refletindo no resultado da pesquisa? Quando a gente isola só as pessoas que têm ensino superior, a distância entre homem e mulher, ela diminui e para várias atividades, várias outras atividades, né, além da leitura, da feira de artesanato e da dança, a mulher passa o homem e nas que ela não passa, ela diminui a diferença, o gap. Né? Só que o que acontece? Você tem um grupo reduzido, ainda restrito de mulheres nessa situação. Você ainda tem muitas mulheres no extremo oposto, com baixa renda, baixo nível educacional, às vezes responsável pela casa e tal. Então, quando você vai olhar por atividade, as donas de casa são as que têm os piores acessos à cultura. Né? Então, a gente tem alguns extremos ali. E outro fator que a gente percebe que afeta a mulher é esse processo de casamento e ter filhos. Né? Quando a gente compara ali os dados, a gente percebe que, a partir do momento que as pessoas casam, tanto homens quanto mulheres reduzem o acesso à cultura. Né? Brincando aqui, o casamento faz mal para a cultura. Né? Ficam mais em Imagino casa, depois de ter vida. filho, então. Quando tem filho, cai de novo. Só que aí, a queda do acesso da mulher é maior que a queda do acesso do homem. Uhum. Né? Então, assim, você tem uma série de fatores que acho que ajudam a determinar essa diferença entre homens e mulheres no Brasil, que poderia ser diferente.
né? Quer dizer, o que esses dados nos mostram de alguma maneira? Que existe um público potencial muito forte para as instituições culturais olharem, que são as mulheres, né? E isso é particularmente importante para o desenvolvimento do setor cultural e para a economia criativa, porque a mulher é quem mais influencia o gosto pela cultura entre os jovens. Quando a gente pergunta quem que te influenciou a gostar de cultura, fazer alguma coisa cultural, você tem gente citando familiares em geral, né? Mãe, pai, irmãos, tal. Muitas vezes a pessoa mais velha, o filho influencia, amigos e tal. E nesse contexto, a mãe sempre aparece com mais força que o pai. E não só na nossa pesquisa, em pesquisas internacionais também. Então, quer dizer, a mulher é um foco estratégico de ação para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil. E é muito legal isso que você falou, porque se a gente pensa que a mulher, mãe, consome menos cultura do que o pai, né? Ali os dois, né, são responsáveis pela criança. Por que será que essa mulher tem consumido menos cultura, embora ela seja aquela pessoa que influencia, né? Será que as instituições culturais também não deveriam olhar para sua programação também pensando nesta mãe que vem com uma criança? Então, às vezes a gente tem aqui no próprio museu atividades em que os pais vão acompanhando os filhos, então é uma atividade para a família. Mas, por outro lado, a gente já foi até aqui provocado a pensar em atividades, por exemplo, voltadas para a educação financeira, em que as mulheres têm dificuldade de frequentar porque elas são as responsáveis pelas crianças. Então, acho que às vezes o homem, ele se sente aí num lugar que ele não deixa de consumir o que ele quer consumir porque ele é responsável por uma criança. E, por outro lado, a gente vê que as mulheres deixam de consumir o que elas querem consumir porque elas estão ali responsáveis pelo filho e nem sempre elas acham que o filho cabe naquela programação. Então, talvez pensar atividades, nós aqui, né, falando do Sim. nosso lugar de equipamento cultural, pensar atividades que a gente abraçasse a mãe, né? Então, que ela pudesse trazer seu filho ali para consumir cultura num programa mais ampliado para a família, né? Olha, Lourdes, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. Eu não tenho como fazer uma análise com base na parte quantitativa da nossa pesquisa, mas a gente fez no paralelo, né, alguns grupos focais. E um dos grupos focais que a gente pegou era de mulheres, né, de mais baixa renda, e a gente ouviu coisas do tipo, olha, eu adoraria ir numa atividade, etc e tal, mas assim, eu não vou sozinha, eu não vou numa atividade se eu não puder levar meu filho, tá certo? Então eu preciso ter alguma estrutura que garanta essa possibilidade. Muitas vezes o espaço, às vezes até gratuito, mas uma pessoa que mora longe, vai ter que pagar 2 metrôs ou 2 ônibus, alguma coisa assim. Muitas vezes, se o passeio é um pouco mais longo, tem que oferecer uma alimentação, e aí não tem condições, né? Então a gente acha que a gente não explorou isso muito do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo. Mas o que já evidencia que o que você está falando faz sentido. A gente agora está tentando, na próxima pesquisa, entender melhor qual que é a participação da mulher na renda da família, para ver se mulheres em diferentes situações têm acesso à cultura diferente ou não. E estamos também fazendo uma outra pergunta, que eu não sei até que ponto pode influenciar, que é tentar entender se questões, por exemplo, de gênero influenciam na escolha da atividade cultural. Quer dizer, porque às vezes tem coisa que a gente acaba meio que, de alguma maneira, estereotipando como programa de homem e programa de futebol, né? Então, futebol, por exemplo, era uma coisa muito mais masculina. Agora está todo mundo tentando dar mais espaço para a mulher e com isso também ajudar a atrair mais público feminino. Será que na programação cultural a gente também não tem esse viés, né? Quer dizer, privilegiando sempre um discurso que vem do ponto de vista masculino, ou artistas homens, ou o que quer que seja? Então acho que esse é um ponto que, vamos dizer assim, eu acho que pode influenciar, eu imagino que deva influenciar, mas que hoje, assim, com as pesquisas que a gente tem, a gente não estaria preparado para responder de maneira afirmativa. É muito mais um cheiro, uma suspeita, um feeling do que propriamente algo que a gente possa afirmar de maneira mais categórica. A gente espera que com a próxima pesquisa a gente consiga avançar um pouco nesse sentido. E ainda falando dessas variáveis, João, a religiosidade, ela interfere no acesso à cultura e nos hábitos culturais? Tem alguma coisa que você pode falar sobre esse assunto pra gente? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que existe uma diferença de acesso à cultura
entre as diferentes religiões. O que a gente não consegue afirmar é que essa diferença é por causa da religião. A gente também, na próxima pesquisa, agora está tentando explorar isso, entendendo assim, a religião é uma coisa de fato importante na sua vida, ou você é uma pessoa que tem a sua religião, mas não é um praticante, aquilo não exerce um papel tão definidor nas atividades que você faz no dia a dia. Mas para te dar um exemplo, né, a gente primeiro catalogou as religiões de acordo com o mesmo princípio do IBGE. Né? Então a pessoa autodeclara e a gente tem os grupos que a gente organiza ali. Né? Então, basicamente, a gente dividiu ali em pessoas evangélicas pentecostais, evangélicos não pentecostais, católicos, religiões afro e pessoas que não acreditam em Deus, né? Que não tem religião, ateus e etc. E o que a gente percebe? As religiões, quem tem religião afro, não tem religião, ou é espírita, são os 3 grupos que mais acessam a cultura. Mas a gente sabe também que não são os 3 grupos majoritários entre a população. Né? Os grupos de menor acesso, aí depois desses grupos vem os católicos, os evangélicos pentecostais e depois não pentecostais. Quando a gente sai do acesso e vai para a prática, quem está fazendo alguma atividade cultural, curiosamente, aí a prática de atividades culturais entre os evangélicos cresce em relação aos grupos católicos e praticamente chega quase que no mesmo nível de pessoas que dizem que não têm religião, não acreditam em Deus ou espíritas. O que mostra que existe um esforço entre as religiões evangélicas de oferecer atividades culturais para as pessoas que vão nos seus centros, né? Principalmente os jovens, é uma maneira de atrair os jovens, né? O que a gente não tem claro ainda, se esse esforço que está sendo feito agora vai fazer com que o acesso aumente no futuro, né? Então, o que a gente está procurando agora requintar na próxima pesquisa é a importância da religião para a pessoa e se também ela leva em conta assuntos religiosos ou visões religiosas na hora dela escolher a programação cultural dela. Tem uma exposição que está tratando de um tema que a minha religião não se sente confortável em abordar, ou gostaria de ver abordado de uma outra maneira, então não vou. Ou, se para ir no museu, ela tem uma postura que é independente da religiosidade dela. Quer dizer, eu tenho a minha religiosidade, mas isso não me impede que eu vá ver como outras pessoas que pensam diferente de mim estão tratando de alguns temas. Né? Isso a gente precisa requintar. Então, assim, esse é um assunto super importante. Né? Quer dizer, a gente sabe da importância que a religião tem ganho nas discussões, inclusive políticas no Brasil, nos últimos anos, mas a gente precisa avançar muito ainda em termos de pesquisas. Né? A gente teve essa mudança recente de crescimento de evangélicos e de pessoas que não acreditam em Deus no Brasil, mas principalmente o primeiro grupo. Né? Agora, muitas vezes a gente generaliza os evangélicos e dentro das pessoas que são evangélicas tem diferentes grupos e, pelo que a gente viu na pesquisa, com diferentes comportamentos em relação à cultura, mas a gente ainda precisa de muito mais estudo, pesquisas qualitativas, para entender um pouco melhor o quanto que a religiosidade determina um menor ou maior acesso à cultura. Sim. João, e sobre desigualdade racial? Esse é um fator que interfere no acesso à cultura dos brasileiros? De novo, eu vou te dar aquela resposta meio sabonete, que assim, a gente encontrou dados diferentes na pesquisa, mas não dá para dizer que essa diferença está determinada pela questão de raça e cor de pele. O que a gente, vamos dizer assim, pode imaginar? O que seria o pensamento óbvio? Estamos falando aqui que educação e renda são as coisas mais importantes para definir o acesso à cultura. A gente sabe que a gente vive no Brasil, num país de grandes desigualdades, sabe que essa desigualdade atinge principalmente pessoas pretas e pardas, quando a questão é raça. Então, pela lógica, a gente deveria encontrar um acesso à cultura bastante inferior. É isso que a gente encontra na pesquisa médio. Né? Como é que a gente pode falar das diferenças ali? Quando você pega atividades como, por exemplo, shows de música, festas populares e dança, as pessoas que se declararam
negras, aí quando eu estou falando negras, eu estou separando dos pardos, tá? Eu não estou juntando negros e pardos. As pessoas que se declaram negras têm um acesso ou igual ou maior àquelas que se declararam ou brancas ou pardas. Quando você vai para atividades que muita gente caracteriza como atividades que vêm de uma formação da cultura europeia, branca, elitista, como museus, teatros e concertos, aí sim, essa expectativa que a gente tinha de um acesso menor de pessoas negras se confirma. Só para dar um exemplo, né? Acesso a museus. 38% das pessoas entrevistadas, que é o público de 12 anos ou mais, disse ter ido ao museu no último ano. Entre os negros cai para 29%. Se eu pego dança, 34% disseram ter ido a um espetáculo de dança entre os brancos. Entre os negros vai para 38%. Se eu pego, por exemplo, show de música, 47% brancos, 50% negros. Praticamente dentro da margem de erro. Festas populares, 42%, 43%, também dentro da margem de erro. Agora, teatro, de novo, 35%, cai para 32%, 35% brancos, cai para 32% entre os negros, né? Então, assim, tem muito a ver também, eu acho, com o fato de que festas populares, shows de música, dança, tem muito a ver com a origem cultural, com as tradições culturais mais ligadas às comunidades negras. Esse é um fator. Qual que é o segundo fator? Eu acabei não respondendo a pergunta que você fez logo no início, da questão da idade, mas o que a gente vê, assim, o acesso é maior entre os jovens. E na nossa pesquisa, a gente encontrou que tem um percentual maior de jovens que se declaram negros do que entre as pessoas mais velhas. Para você ter uma ordem de grandeza dessa diferença, quando eu pego as pessoas de 12 a 15 anos, 26% se disseram brancas. Quando eu pego as pessoas com 68 anos, 60 anos ou mais, 41% se disseram brancas. O percentual é muito maior. Voltando para o primeiro grupo, 19% se disseram negras. De novo, os pardos não estão aqui no meio, tá? Se disseram negras. Subo para 16 a 24, vai para 22%. Aí vem caindo. 21% entre 25 a 34, e lá na ponta, 60 anos ou mais, 14%. O que esses números mostram? Que existe uma maior autodeclaração das pessoas se dizendo negras entre os jovens. Como o jovem também é o grupo que mais acessa a cultura, ele pode estar contribuindo para fazer com que esses índices em algumas atividades seja maior. E, ao mesmo tempo, a gente teve nos 10 primeiros anos desse século, a gente dobrou o número de pessoas nas universidades públicas no Brasil. E como a gente sabe da importância da educação no acesso à cultura, é possível que esse resultado também esteja impactando o jovem e fazendo com que uma diferença que a gente esperaria que fosse muito maior entre as diferentes raças, em termos de acesso às atividades culturais, seja um pouco menor e fiquem mais claras essas variações dependendo do tipo da atividade. E o acesso à internet, João, ele afetou de alguma forma o consumo cultural no Brasil? Existe algum ponto que a gente possa destacar? Então, essa pesquisa que a gente fez, ela é pré-pandemia, tá? Apesar disso, já estava claro que a internet tem uma presença grande na vida das pessoas, uma grande, assim, muito grande, né? Tanto é que o nosso critério para tentar ver a questão do acesso, assim, a gente pergunta se a pessoa, a primeira categoria é: você acessa a internet todos os dias e está sempre conectada. A segunda, mantém acesso a todos os dias. Você acessa todos os dias, porém não passa o dia inteiro conectada, e aí depois não acessa todos os dias, e etc e tal, né? A esmagadora maioria das pessoas acessa todos os dias, né? Porque a gente estava tentando justamente identificar quem acessa muito a internet vai menos a atividades culturais ou não, né? Nas pesquisas que a gente fez até 2017, a resposta é não. Ao contrário, quem mais acessa a internet também vai mais a atividades culturais. Que bom, né? Então, mas a gente não consegue de novo dizer que exista uma causalidade aí. Porque quem mais acessa a internet é quem? O jovem, o cara mais educado, porque aí ele está estudando, ele tá usando a internet para
mais às vezes para trabalhar, né? Então, para trabalhar, exatamente. Então significa que está tendo alguma renda e etc e tal, quer dizer que passou por algum curso de formação. Ou seja, o grupo que mais acessa a cultura é aquele que também mais acessa a internet. A grande dúvida é como que isso vai evoluir para o futuro e como que isso vai evoluir para o futuro depois de uma pandemia como a gente teve. A expectativa geral de quem mexe com pesquisa é que em algum momento o acesso presencial tem potencial para cair. A gente não sabe exatamente o momento, né? Principalmente que você tem duas atividades ali, principalmente no caso do cinema, em que você mudou radicalmente todo o processo de distribuição, né? Mudou da água para o vinho. Ali você pode assistir hoje um filme enquanto você está no metrô. E agora chega muito mais rápido, né? Às vezes antigamente a gente falava, tá no cinema e demorava 1 ano para você conseguir assistir na sua casa, num streaming. Hoje é questão de 1 mês, 2, já tá disponível para a pessoa assistir no celular, em casa. Não, perfeito, exato. E o que a gente percebe é assim, você ainda tem uma geração que foi formada pré-internet, ou que pegou o iniciozinho ali da internet, que ainda acessa muita coisa presencial, que ainda lê jornal, que ainda lê revista e tal. Mas é uma geração que está indo, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, como é que você se informa para escolher sua programação cultural? Nas pesquisas de 8, quase 10 anos atrás, quando você somava rede social e internet, ela já batia a TV. Né? A TV aparecia em primeiro lugar, mas já caindo, essas outras coisas já crescendo, e os grupos que menos acessavam a internet para se informar sobre programação cultural eram justamente as pessoas mais velhas, que ainda estavam TV, rádio, jornal, revista, né? Que são coisas que estão diminuindo, né? A oferta mesmo de informação sobre programação cultural em jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, que tinha aqueles guiazinhos, diminuiu drasticamente, né? Nenhum desses guias existe mais, né? Sim, e a própria pandemia nos ensinou a consumir Exato. cultura de outra forma, né? Então, as instituições culturais também olharam aí para dentro e começaram a pensar o que eu posso produzir de conteúdo, né? Já que as instituições estavam fechadas, o que eu posso produzir e que eu vou veicular pela internet ou por outros canais e trazer esse público que não estava mais presencial nas instituições, né? Então eu imagino aí que uma próxima edição da pesquisa a gente vai conseguir olhar um pouco as mudanças no pós-pandemia, quando a gente aprendeu a consumir de uma maneira diferente. Vocês já têm alguma hipótese? Será que esse hábito que foi abrupto, né? Essa mudança que foi abrupta aí nas nossas vidas, isso vai permanecer? As pessoas vão voltar a frequentar? A gente já está vendo, as pessoas estão voltando, né? Inclusive, acho que estávamos ansiosos aí por retomar, por fazer consumir cultura presencialmente. Mas é inegável que a gente mudou, né? Como a Jaque mencionou aqui a questão dos filmes que a gente acessa em casa. Hoje, por exemplo, frequento menos cinema do que eu frequentava antigamente. Eu também. Né? Será que agora, no pós-pandemia, vocês têm alguma hipótese relacionada a isso? Vamos ver aí uma mudança significativa nos hábitos? Olha, ainda não é muito claro isso. Eu acho que a gente precisa de mais pesquisa para ter uma noção mais clara. O que dá para dizer de imediato? A última atividade que voltou integralmente foi cinema. Isso talvez seja um indício de alguma coisa que vem para frente. Pode ser que não, pode ser que seja só uma questão de que as temporadas, o pacote de filmes dos últimos anos não teve a força suficiente, o apelo suficiente para trazer de volta, etc e tal. Mas assim, é significativo que tenha voltado um pouco depois das demais. Os museus já retomaram os níveis pré-pandemia. O que ainda não está claro é se o perfil do público mudou. Porque às vezes você pode ter o mesmo número de visitantes, mas, por exemplo, você ter conseguido fazer com que o jovem vá mais, mas que a pessoa mais velha, por exemplo, ficou ali com algum pé atrás, com relação a questões de saúde, enfim, tem alguma questão ali. Para ela hoje está mais difícil ter informação da programação do que era no passado, porque ela precisa acessar a internet. E às vezes a internet hoje tem uma complexidade, às vezes ali, que, né,
o que é intuitivo para o jovem não é necessariamente intuitivo para as pessoas mais velhas. Tanto é que tem uma pesquisadora que eu entrevistei na minha tese que diz, a gente vai precisar começar a entender não apenas o quanto a pessoa acessa, mas o quanto ela está preparada para mexer com as traquitanas digitais, né, que são necessárias para você acessar uma informação sobre a programação de alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, ainda é uma grande incógnita. O que é certo é que todas as instituições culturais têm que estar muito mais preparadas para conversar com o seu público por meio das ferramentas online. Isso ficou evidente, mesmo em países desenvolvidos, que muitas delas não estavam preparadas para isso. Muitas vezes, e às vezes até algumas instituições grandes de renome, que justamente as que precisam fazer menos esforço para atrair o público. Né? Sim. Você pega o British Museum, né, o Museu Britânico, quase que não precisa fazer propaganda para atrair o público ali. Né? Mas isso está evidente, isso estão todos, acho que hoje, muito preocupados. Né? No caso, até o governo do Reino Unido desenvolveu um programa de capacitação ali online para as instituições culturais, porque muita gente, a hora que teve que fazer essa transição que você comentou, Lourdes, perceberam que eles não estavam preparados. Eu acho que é um desafio ainda, né? Nós aqui de museu, a gente sabe que a experiência online, ela não é igual à experiência presencial e não dá para você simplesmente migrar a experiência presencial para a experiência online, né? Então, acho que a gente teve que fazer muito rapidamente, eu falo que a gente foi trocando a roda com o carro andando, Perfeito. Porque todo mundo foi para casa e os museus, a gente precisava manter aí a sustentabilidade das instituições, né? Mas a gente sabe que foi um pouco tentativa e erro, né? Teve coisas que deram Sim. muito certo, a gente uma infinidade de lives, mas são só as lives, né? E como que a gente se prepara para esse futuro, né? Inclusive, a gente muito se discute aí de outras eventuais pandemias, né? Como que a gente segue caminhando e estudando como virtualizar essas experiências, né? Ofertar uma experiência de qualidade para os públicos, mas de uma maneira que seja aí, de fato, adequada para o universo digital, né? Não simplesmente digitalizei aqui uma foto e isso está me fazendo ser uma experiência cultural online, né? Então, como que a gente avança? Acho que esse curso que você falou aí, a formação, é super importante, porque, de fato, a gente não se preparou e eu acho que a gente acelerou na pandemia e agora a gente tirou o pé do freio. Perfeito, né? Perfeito. Você sente menos necessidade, né, no dia a dia. Agora, eu acho que o que vai ser decisivo é a coisa das novas gerações. Porque tem uma diferença entre as gerações que foram formadas por tecnologias mais analógicas e aí, no meio da vida, incorporaram as tecnologias mais digitais, daquelas que já saíram no digital. Né? Quer dizer, a relação delas é um pouco diferente e são elas que vão determinar o futuro, no médio prazo, do acesso às atividades culturais, né? As tradicionais e as novas que virão por aí, né? E a gente está aqui falando de pesquisa, a gente também queria entender como que essas pesquisas são realizadas, como que funciona essa metodologia. Você pode contar um pouco para a gente, João? Fazendo só um breve histórico aqui, para não chatear muito quem estiver ouvindo o podcast, essas pesquisas surgiram ali mais ou menos na década de 60, 70, né? As primeiras pesquisas foram na Dinamarca, né? A gente fala muito da França, nos Estados Unidos, a primeira pesquisa foi na Dinamarca, e na época o que eles estavam querendo entender não era nem necessariamente as atividades culturais. Tinha uma discussão muito grande ali na questão dos direitos trabalhistas, o quanto que a pessoa ficava trabalhando, o quanto que ela tinha de descanso e tal, e aí fizeram uma pesquisa justamente sobre o uso de tempo livre, com esse foco de tentar entender quanto que as pessoas estão trabalhando, quanto que elas não estão trabalhando e o que elas estão fazendo quando elas não estão trabalhando. E aí as atividades culturais apareceram com bastante força, né? Então essa é uma razão. A segunda razão que a gente acaba conhecendo mais são as pesquisas francesas que foram feitas pelo Ministério da Cultura e que teve uma lógica de monta o Ministério da Cultura, monta um departamento de estatística, começa a fazer pesquisa em museu, aí faz uma pesquisa para entender os hábitos culturais da população. O que estava acontecendo naquela época ali? Você tinha uma política cultural sendo implementada de procurar democratizar o acesso da população
à produção cultural tradicional francesa. Os grandes pintores, os grandes escritores, os grandes trabalhos de teatro, etc e tal, etc e tal. Então, qual que era o objetivo do governo? Eu vou fazer uma pesquisa hoje, vou ter aqui os resultados, estou implementando a minha política, vou repetir essa pesquisa daqui 10 anos, um pouco menos, e essa pesquisa vai evidenciar o quanto a minha política cultural é bacana, o quanto que ela está sendo de sucesso e que os números vão crescer, o acesso da população vai aumentar. Então, era uma razão bastante ligada à política pública. E tem o terceiro exemplo, que é dos Estados Unidos, e que contrasta bastante com esse exemplo francês. Na França, as pesquisas começaram a partir do poder público. Nos Estados Unidos, começaram a partir da iniciativa privada. As primeiras pesquisas é da Louis Harry Foundation e da Ford Foundation, quer dizer, uma empresa privada que tinha uma instituição, que bancou uma pesquisa. E essas pesquisas tinham foco de entender quem estava indo a atividades culturais, quem não estava indo, para que as instituições culturais, que dependiam e dependem ainda dos Estados Unidos muito dos apoios privados, seja apoio pessoa física, seja apoio pessoa jurídica. Então eles queriam entender o perfil desse público, né? E a partir daí ter argumentos para dizer por que estão fazendo isso, por que estão fazendo aquilo e como atrair mais recursos. Então a gente tem uma visão mais privada dos Estados Unidos, uma visão mais pública na França, e essa visão mais pública também que surgiu na Dinamarca, mas com foco muito maior em relações trabalhistas e não em políticas culturais específicas, né? Então essas pesquisas começam assim, mais ou menos no período em que os países estão organizando seus ministérios da cultura, estão precisando de dados para desenvolver as suas políticas, né? E o próprio processo de pesquisa, né? As pesquisas que eles chamam nos Estados Unidos de surveys, essas pesquisas quantitativas, elas estavam ganhando importância nos estudos de sociologia. Não apenas para questões culturais, mas para outras questões também, né? E aí foi crescendo, né? Alguns países começam a implantar já nessas décadas de 70 e 80 estudos ali, às vezes sistematizados, às vezes nem tanto, né? Às vezes por exemplo, a França, apesar de ser um dos precursores, os países precursores dessas pesquisas de hábitos culturais, eles têm intervalos muito longos entre elas, né? Entre 7 e 11 anos entre uma pesquisa e outra. Então, às vezes, você tem alguns gaps lá, né? O Reino Unido, que começou mais tarde, faz pesquisas anuais, por exemplo, né? E você teve uma evolução das próprias técnicas de pesquisa, né? Então, no início, elas eram praticamente todas as pesquisas eram presenciais, a pessoa ia com um questionário lá em papel para preencher, né? E conforme as tecnologias foram se sofisticando, você começou a ter as pesquisas feitas por telefone, online, né, por diferentes técnicas. A que a gente trabalha aqui no Brasil são pesquisas presenciais em pontos de fluxo de grande população. Tenta trabalhar com entrevistas que vão 20, 30 minutos, às vezes um pouquinho mais, porque existe um cansaço, né, das respostas ali. Então, quem já foi abordado na rua para participar de uma entrevista sabe bem o que é isso, né? E uma questão chave é assim, aonde eu vou fazer essa pesquisa? Vou fazer em todo o país? Vou fazer em algumas cidades? Vou fazer em algumas regiões? Essa é uma discussão grande e vamos dizer assim, em muitos casos, um dos problemas das pesquisas. Porque as pesquisas, porque você fala assim, tese não, vou fazer nacional. Porque eu vou entender o que está acontecendo em todo o país. Sim. Só que a hora que você vai para o nacional, você mescla zonas rurais com zonas urbanas. Muitas das atividades culturais estão concentradas em zonas urbanas. E eu perco um pouco do referencial do que está acontecendo no nível local. Porque eu precisaria ter uma amostra gigantesca para, a partir de uma pesquisa nacional, dizer o que está acontecendo no contexto regional, né, pensando nas regiões do Brasil, estadual em cada estado e municipal, né? Então, assim, e aí o que você tem? Você tem, por exemplo, Estados Unidos começou fazendo pesquisas em cidades, país grande, gigantesco, né? Então, focado em algumas cidades ali. Uma das primeiras pesquisas da Ford Foundation é em algumas regiões urbanas. Na França,
começaram em regiões metropolitanas, foram expandindo para tentar pegar melhor o interior, para fazer uma pesquisa nacional, mas eles ainda têm essa dificuldade do dado, que é como é que eu vou tentar traduzir em termos de política pública? Imagina alguém que vai ter que tomar decisão de política pública, e você é o prefeito da cidade X. Como é que você olha para um dado que se te dá uma perspectiva nacional? Ah, mas eu posso separar entre pequenas, médias e grandes cidades. Ok, mas a gente sabe que uma pequena cidade perto de uma grande cidade vai ter um hábito cultural diferente de uma pequena cidade que está em uma região menos habitada, de menos densidade populacional. Então aí você tem diferentes estratégias. Por exemplo, a gente fez, né, a J. Leiva, em cidades por uma questão um pouco mais pragmática. Primeiro que a gente não conseguiu recurso para fazer uma nacional, que é muito mais cara, muito mais complexa. E a gente percebeu que fazendo em cidades, bem ou mal, eu consigo, pelo menos para aquelas cidades onde a pesquisa é feita, dar um instrumento um pouco mais técnico, mais detalhado, que tem a ver com o contexto que a pessoa, que aquele administrador está trabalhando. Então, no caso de São Paulo, a nossa amostra tem 3 mil entrevistas. Então, eu consigo, inclusive, dividir por região da cidade. Né? Nossa primeira pesquisa ela pegou todo o estado de São Paulo. Mas aí eu tinha essa dificuldade de vir um gestor de uma cidade tal. Como é que eu entendo aqui esse dado? Você fala, putz, meu dado é uma média estadual, blá, blá, blá. Você tem que ver a tua realidade local. E muitas vezes o gestor local não sente que a pesquisa reflete a realidade dele, que é onde a cultura acontece. Né? A cultura acontece na cidade. A gente está numa cidade lá, indo no museu, num teatro, um lugar assim, né? Ô, João, e vocês estão indo para qual edição da pesquisa? Então, como as pesquisas são diferentes, não dá para te dizer qual a edição. O que a gente já fez, nossa primeira pesquisa, uma pesquisa no estado de São Paulo, 2010. Depois a gente fez uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, 2013. Só a cidade do Rio de Janeiro, com 1.500 entrevistas. Então é uma pesquisa assim que também eu consigo olhar pelas regiões das cidades do Rio. Fizemos uma pesquisa em 2014 em 21 cidades paulistas. Aí uma pesquisa que algumas cidades, mesmo as não contempladas, podem usar para ter uma base de comparação. Por quê? Eu posso pegar uma cidade, a minha cidade tem 200 mil habitantes, então eu posso pegar uma de 200 mil habitantes que tenha mais ou menos o perfil da minha e etc. É o ideal? Não. O ideal é ter sua pesquisa local. Mas dá para ter um cheiro ali. A gente repetiu a pesquisa no Rio em 2015. 2017 fizemos essa que eu comentei com 12 capitais. E agora estamos indo para a nossa maior pesquisa, que vai abranger as 27 capitais do Brasil. Né? O ideal. O ideal seria a gente ter um mix, né, de pesquisas em cidades e de pesquisas nacionais. Mas o Brasil é um país assim, muito grande e é difícil você trabalhar com pesquisas nacionais. Existem algumas pesquisas nacionais, né? O Itaú tem feito ondas de pesquisa nacional, o SESC já fez uma pesquisa nacional, mas a dificuldade é que você não consegue ter esses recortes, né? Como as amostras não são gigantescas, a hora que você vai para a região, a hora que você vai para o estado, o dado perde qualidade, perde consistência, a gente não consegue enxergar ali. João, e essas pesquisas, elas estão disponíveis, os números anteriores aí que vocês fizeram nas cidades, estão disponíveis online para o pessoal consultar? Sim, no site da J. Leiva tem... Quem está no site da J. Leiva consegue baixar essas pesquisas e especificamente a pesquisa feita em São Paulo, com as 21 cidades, e essa última pesquisa de 12 capitais, a gente tem sites interativos em que a pessoa pode, inclusive, navegar pelos dados e fazer o recorte que ela bem entender. Né? Então, essa última está em www.culturanascapitais.com.br, que a gente tentou fazer de uma maneira que a própria pessoa possa navegar pelos dados. Né? Porque a gente às vezes fica falando, estamos falando de cultura e tal, mas às vezes você tem interesse no museu, tem uma outra pessoa que tem interesse em teatro, outra tem interesse em circo. Né, e quer ver os seus dados específicos, quando vê tudo ao mesmo tempo, sente falta de um detalhamento da sua área. Com essa ferramenta, a pessoa pode ir lá e olhar essas variáveis, por exemplo, que vocês comentaram aqui, religião, raça, gênero, idade, etc., dentro da sua atividade específica de interesse. E um pesquisador que tiver como foco questão racial, questão religiosa, pode fazer a navegação ao contrário. Eu vou, com esse foco, ver as diferentes atividades culturais. A gente vai deixar todas essas dicas do João na descrição aqui do vídeo. João, a gente
também está discutindo aqui a questão do impacto da cultura na economia do país, né? Então, acho que a gente ventila muito que a economia, que a cultura tem um impacto muito positivo, economicamente falando. Então, não só, né, no acesso à cultura das pessoas, né, na própria escolarização e tudo mais, mas tem também este impacto econômico. Vocês têm dados referente a isso? Olha, a gente não tem trabalhado diretamente nisso, mas a gente tem alguns dados no Brasil, né? O Itaú Cultural tem feito um esforço de organizar alguns dados sobre a questão da participação da economia criativa no PIB do país, né? E isso evidencia o quanto é urgente que o governo, e aí eu estou falando de governo federal, estadual e municipal, organize melhor as estatísticas culturais. Porque, assim, a gente já tem uma metodologia aprovada internacionalmente de como estruturar as contas satélites de cultura, né? Porque a medição do PIB é uma coisa que foi instituída lá atrás e, a partir daí, criou-se uma metodologia para a construção de contas satélites da cultura a partir dessa metodologia mais ampla do PIB. Para quê? Para que a gente conseguisse enxergar justamente as atividades criativas e culturais dentro dessa perspectiva mais ampla do conjunto da economia, né? E aí você tem dados chaves de emprego, de quanto que movimenta de riqueza e etc. E a gente está muito atrasado nesse processo. O Brasil ainda não tem essa conta satélite consolidada. Já foram feitos estudos no passado, foram montados grupos de trabalho, mas a coisa não andou para chegar num desenho final. E por que é importante a gente ter um desenho final? Para que a gente consiga ampliar os estudos sobre essa base de dados, né? Porque uma coisa é a gente ter o dado, a outra coisa é transformar esse dado em conhecimento. São coisas diferentes. E para eu transformar esse dado em conhecimento, os estudiosos, pesquisadores, sejam eles economistas, sociólogos, o que seja, em geral eles precisam de bases públicas que sejam aceitas, vamos dizer assim, universalmente, ou dentro do país como, de fato, os indicadores principais. Então é importante, né? Por exemplo, essas pesquisas de hábitos culturais que eu comentei aqui, que a gente desenvolve, que o SESC fez, que o Itaú está fazendo, na maior parte dos países, quem faz é o governo. Por quê? Porque aí vira um dado público e, a partir daí, os pesquisadores se sentem mais à vontade de explorar esses dados. Por quê? Porque são dados oficiais públicos, né? Então a gente precisa avançar muito nisso. É fantástico o trabalho que o Itaú tem feito, que outras instituições têm feito, né? A Firjan já fez alguma coisa, acho que até começou antes do que o Itaú, mas a gente precisa disso como uma coisa oficial de governo, porque aí todo mundo se sente mais à vontade para trabalhar, né? E isso envolve toda uma discussão, apesar de já ter uma metodologia criada para isso, e tem inclusive uma metodologia adaptada para os países latino-americanos, né, que foi feita a partir do convênio Andrés Bellos lá, que adaptou essa metodologia que veio ali da Unesco, né? Hoje você tem toda essa discussão de economia criativa, em que você amplia o conceito de cultura, e aí você precisa trazer outras atividades para a gente levantar os dados, como, por exemplo, moda, né? Que é gastronomia, que em alguns lugares coloca, em alguns lugares não coloca, né? Então você tem toda uma questão ali, então isso é importante, né? A gente está um pouco atrasado, apesar das evoluções que a gente teve aí né, ao longo dessas últimas décadas em termos de políticas culturais. Eu acho que nessa parte de dados a gente está atrasado e precisa de um investimento maior e mais organizado, mais estruturado, e que seja de médio e longo prazo, para construir uma base que fique aí. E que são fundamentais tanto para as instituições culturais, né, consumirem essas informações, como para o poder público e até para as instituições patrocinadoras, né? Então, como que elas reconhecem essas pesquisas e os dados que são levantados da realidade do país e usam essas informações para pensar aí as suas políticas de investimento e tudo mais, né? Não, sem dúvida, é fundamental, porque senão você acaba tendo discussões, às vezes, de políticas públicas em que você não tem uma base para tomar suas decisões. Preciso investir mais em teatro. Mas não precisamos fazer que tipo de investimento? Estamos precisando de mais 10 peças, mais 100 peças ou mais 1000 peças? Sim. Que evidência eu tenho
para balizar a minha decisão. E acaba ficando muito uma coisa de que quem não ama não chora, né? Como é que não... Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Então, o grupo de produtores mais organizado faz uma pressão no poder público, seja ele municipal, estadual, federal, consegue um recurso. E muitas vezes a gente não tem uma base estruturada para conseguir fazer uma leitura e entender, eu tenho uma demanda para teatro aqui real, ela é assim, ela é assada, ela é pequena, ela é média, é grande, qual é o perfil de peça e tal, para que daí você faça um investimento um pouco mais estruturado, né, com maior sustentabilidade no futuro, né? E isso vale, eu dei o exemplo aqui de teatro, mas vale para museu, vale para todas as áreas, né? Com certeza. Pra música. Eu acho que a gente tem até uma questão aqui que a gente tinha marcado para falar com você, João, que tem a relação com isso. Acho que eu vou puxar, Lourdes. Investimentos locais com empresas menores ajudaria na questão de acesso à cultura? Olha, isso eu acho fundamental. Porque, assim, no final das contas, a cultura acontece localmente. Tem muita gente, claro, que se desloca, quem mora numa cidade menor, se desloca para um médio ou para um grande centro, para poder ter acesso a uma atividade cultural que não tem na cidade dela. Mas é evidente que quanto mais próximo você tiver uma atividade cultural de qualidade, que tem a ver com o seu universo, é melhor para você. Você tem menos deslocamento, menos tempo. Deslocamento, em geral, envolve custo, etc., né? E a gente tem alguns problemas críticos para que isso aconteça. Isso não é um problema, vamos dizer assim, exclusivo só do Brasil, mas eu acho que no Brasil a gente tem, desde o período da ditadura, esse desejo de descentralizar investimentos em cultura. E tem muita dificuldade para conseguir viabilizar isso, né? Caminhos para frente ali. A gente tem, por exemplo, a Lei Rouanet. Se critica muito a Lei Rouanet porque ela não chega nos pequenos produtores, das pequenas cidades, etc. e tal. Por que ela não chega? Não é à toa que ela não chega. Ela não chega porque a Lei Rouanet só autoriza o investimento de empresas tributadas com base no lucro real. Ou seja, só autoriza grandes empresas a investirem em cultura, né? Aproveitar uma parte do seu imposto. Aí o que acontece? Aí há uma tendência natural para que as grandes empresas, costumam estar nas grandes cidades, acabem centralizando os seus investimentos ali. Se a gente autorizasse, por exemplo, na lei, que empresas tributadas pelo lucro presumido também investissem, aí uma pequena cidade do interior de qualquer estado aí do Brasil poderia investir num projeto local. Tá certo? Agora hoje, por conta dessa característica da lei, né, você dificulta o acesso. Segundo ponto, né, a gente tem aí agora essas novas legislações, né, teve a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que vão trazer um recurso para a cultura, vamos dizer assim, substancial, e que o mecanismo de distribuição previsto é fazer um funil, né, para que o dinheiro saia do governo federal, passe pelo estado e que chegue nos municípios. Então a gente vai ter a oportunidade de descentralizar recursos de uma maneira que a gente não tinha tido até então, né? Aparentemente o Sistema Nacional de Cultura agora vai começar a funcionar de maneira mais efetiva e a gente vai poder testar se a gente consegue fazer esse dinheiro chegar ali na ponta, cumprindo todas as burocracias necessárias ali do recurso público e ver como ele vai ser utilizado, né? Então tem um lado que a gente tem ali, vamos dizer assim, problemas que vêm de há muito tempo e que tem a ver com a dimensão do Brasil e da maneira como a qual a economia foi estruturada, e por outro lado, uma disponibilidade de recursos agora que a gente não teve no passado, com um sistema de distribuição começando a ser implementado. Eu duvido que seja tudo tranquilo no início, acho que faz parte de qualquer mecanismo novo, ainda mais com essa grandiosidade de atingir um número grande de municípios ali, né? Vai ter problema, não tenho dúvida, mas Sim. É uma oportunidade para a gente ajustar, entender e tal, e olhar para os benefícios desse processo. Avançar, né, no que deu certo, né? Exato. E corrigir a rota aí para continuar crescendo, né? Perfeito, que é o que eu acho que tem que ser feito com a Lei Rouanet, com outras leis de incentivo. E uma outra coisa que eu acho que seria importante, a gente conseguir entender melhor como os municípios estão gastando dinheiro. Por que isso é importante? A gente fez um mapeamento de 100 municípios dos estados de São Paulo e Rio, ou seja, dois principais estados do Brasil em termos de vigor econômico e população, e o que a gente identificou é que
muitas das cidades de pequeno porte, a única fonte de recurso público federal que eles têm é o orçamento municipal. Ou seja, lá não chega dinheiro estadual, lá não chega dinheiro federal, lá os produtores não conseguem captar por meio da Lei Rouanet, lá os produtores não conseguem captar pela lei estadual do ICMS, seja de São Paulo, seja do Rio. Eles dependem exclusivamente desse recurso. Porém, pela maneira pela qual os recursos públicos são apresentados, você não consegue enxergar aonde o dinheiro foi gasto. Você enxerga ali, às vezes você tem uma verba de patrimônio, como muitas das secretarias de cultura e ministérios da cultura, países mundo afora aí, foram estruturados para tomar conta do patrimônio, surgiram assim, a rubrica patrimônio é visível em alguns casos, em outros não. Tem muita secretaria da cultura que é junto com o esporte, etc e tal. Às vezes tem lá separado da de cultura, às vezes não tem. Né? Então a gente precisaria ter um pouco mais de transparência, de saber como esse dinheiro está sendo gasto. E isso vale para o município pequeno, vale para o médio, vale para o grande, vale para os governos estaduais e para o governo federal. Porque não significa que o governo federal a gente enxergue muita coisa, a gente enxerga algumas instituições, quanto que estão recebendo, etc e tal, mas tem uma parte do dinheiro que a gente não vê na ponta onde está chegando. Para quê? Para poder desenvolver políticas culturais, seja no nível local, estadual ou federal, também um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais azeitadas, um pouco mais adaptadas ao que é a realidade do gasto público com cultura no Brasil. Destrinchando um pouco isso que você falou dessa grande rubrica patrimônio, né? Aí dentro pode ter tanto o custo de manutenção, o que eu pago para as equipes terceirizadas de limpeza, segurança, como pode ter também o recurso que eu investi em programação cultural ou na manutenção das coleções estaduais. Então a gente não tem uma clareza, porque é uma conta única. Exatamente. Então você acaba não tendo uma clareza sobre como que esse dinheiro está sendo, ou pelo menos os percentuais de investimento desse dinheiro na cultura, é isso? É isso, aí você não sabe como o dinheiro está sendo gasto. E se você não sabe como o dinheiro está sendo gasto, como é que você pode ter um planejamento pensando de uma maneira mais ampla, um pouco mais estruturada? Mesmo os recursos, por exemplo, que estão sendo pulverizados para as cidades, por meio da Aldir Blanc, a gente não tem essa clareza. Será que em algumas regiões não deveria ter algum tipo de diferenciação por conta do perfil da região ou para algumas cidades? Provavelmente sim. Mas assim, provavelmente, porque como a gente não tem o retrato, você não sabe exatamente o que está acontecendo na ponta. Você vai dizer, não, mas o administrador local sabe. Bom, mas eu tenho que estruturar, o plano foi estruturado a partir do ponto de vista nacional. Então, assim, é complexa a discussão, não é simples. Né? A gente demorou tanto tempo para implementar, não foi à toa. Né? Você teve governos de direita, de esquerda, de centro-esquerda tentando fazer mais ou menos a mesma coisa, ainda com visões e com estratégias diferentes. E a coisa é difícil de andar. E a gente sabe, cultura não é prioridade para ninguém. Não é aqui, não é na França, não é no Reino Unido. Né? Ainda que tenham muito mais recursos lá, o pessoal da cultura desses dois países também reclama que eles não são tratados de maneira prioritária pelos seus governos federais. Né? Sim. Acho que é importante, a gente deu um passo, né? Então agora como que a gente segue essa caminhada exato. De uma maneira estruturada, né? Dando visibilidade tanto para o poder público, mas para a sociedade, né? Para que cada um de nós saibamos onde que esse dinheiro está sendo investido e que a gente também, que eles escutem, né, a população, né, qual é a demanda dessa cidade, né? Tipo, não adianta eu fazer um projeto gigante, investir só em cinema, sendo que eu tô vendo que o desejo daquela cidade não é exatamente consumir cinema, né? Eu posso até fomentar o cinema para aquela cidade, né? Hoje ela não tem o hábito e ela pode desenvolver o hábito de consumir, mas e os desejos? Olhar ali o que de fato a comunidade quer, né? Não, e a gente tem uma oportunidade incrível agora, que eu repito isso sempre, assim, a gente tem a oportunidade de montar uma base de dados incrível agora. Por quê? Você tem todos esses editais que estão sendo feitos no nível municipal, nível estadual, para oferecer os recursos da Aldir Blanc para diferentes atividades culturais. Então eu vou conseguir, por meio disso, ter um mapeamento assim, de alta qualidade, na minha opinião, do que é a demanda por recursos para quem quer ofertar algum tipo de atividade cultural, das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa.
né? A gente não pode perder isso, não pode deixar com que esses dados se percam no meio dos escaninhos digitais públicos ali, né? Por causa do volume de informação e da complexidade de organizá-los, e deixar com que eles não se transformem em conhecimento. Sim. Entendeu? Assim, a gente precisa fazer com que eles se transformem em conhecimento para orientar as ações do futuro. Agora, essa é a parte do que está sendo ofertado de cultura. Tem o lado que você falou, que é a demanda da população, que aí vem essa questão das pesquisas. Né? Quer dizer, como é que eu consigo desenvolver um olhar de política pública cultural que incorpore o que é a demanda da população? Porque a gente sabe que a realidade é que boa parte das políticas culturais incorpora a demanda dos artistas e dos produtores culturais, o que é legítimo. Eu não estou aqui advogando contra isso. Sim. Agora, tem um outro lado também. Né? É importante ouvir essas múltiplas vozes, exatamente, né? Exatamente. E até falando um pouco aqui de museus, a gente sabe que museu, teatro são portas de entrada de acesso à cultura. Os museus também foram os primeiros a realizarem pesquisas com o público. Você acredita que os museus estão realmente utilizando essas pesquisas? E como essas pesquisas poderiam ajudar nessa gestão cultural? Olha, eu acho que no Brasil ainda muito pouco. A gente ainda está engatinhando na hora de estruturação das estatísticas públicas de museus, né? E é curioso, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. Você pega um dos primeiros anuários estatísticos feitos pelo IBGE, que tem dados ali do início do século, início mesmo do século ali, 1901, 1902, 1903, etc. Você tem dados da visitação de 6 ou 7 museus brasileiros, e alguns aparece a visitação mês a mês, como o Museu Paulista, Museu Goeldi, né? Você tem ali dados que hoje a gente não tem. Porque você perdeu essa cultura de registrar o público, organizar os dados, etc. Tem um esforço do IBRAM, por meio do formulário de visitação anual, mas os dados são publicados só de maneira agregada. Né? Eu acho que faz sentido se é uma coisa privada, mas os dados dos museus públicos eu não entendo por que eles precisariam estar agregados, porque eles não podem estar discriminados por uma questão de transparência. São, né, instituições onde você está fazendo investimento de recurso público. Né? Então a gente precisaria ter dados melhores, né? Exemplos do que pode acontecer. No caso do Reino Unido, você tem lá uma planilha de Excel com os dados dos museus que recebem recursos públicos, em que você vê o público, a evolução do público ano a ano de cada museu, numa única tabela, e essa tabela fica num arquivo que tem várias abas, e que depois você pode ver desse público quanto que é menor de 16 anos, quanto que é maior, quanto que é de estrangeiros. Então você consegue pegar fenômenos interessantes do tipo a National Gallery teve um crescimento de público enorme de 2008 a 2018, né, para pegar um dado ali antes da pandemia, só que o crescimento maior foi entre pessoas não residentes do Reino Unido. Né? E aí o número de residentes do Reino Unido caiu. Ou seja, dá uma mega discussão. Bom, agora isso acontece em todos os museus ou foi só com a National Gallery? Em que proporções isso aconteceu? Teve alguma mega exposição internacional que puxou esse dado? Teve efeito da Olimpíada que Londres recebeu, que aumentou a atratividade, etc. ali, né? Então, você tem ali uma base de dados grande em que você consegue usar para o desenvolvimento dos teus objetivos. Tá certo? Às vezes tem um dado que ele não é tão perfeito, você tem que ir ajustando, mas você tem ali uma base de dados organizada. E no caso dos museus do Reino Unido, eles utilizam bastante, porque além desses dados de contagem de público, eles fazem pesquisa para ver o perfil, justamente para identificar, estou perdendo público jovem, preciso atacar mais aqui, ou estou com tal... estou atraindo menos mulher, preciso fazer tal coisa, para você ajustar um pouco do que é o perfil do seu público, né? Dependendo inclusive dos seus objetivos. Não significa que todo museu tenha que atrair o mesmo tipo de público, tem que ter exatamente a mesma diversidade de gênero, de religião, não, que tem, né? O Museu de Arte Sacra, é claro que vai ter um potencial maior entre um determinado público. Sim. Que, né? E é importante até os museus olharem. Eu tenho uma impressão que a gente até faz pesquisa, só que a gente não faz nada
com as pesquisas. Perfeito. Então, a gente capta dados, então a gente vai lá, a pessoa responde a pesquisa, a gente até faz pesquisas presenciais ali, talvez não de uma maneira tão estruturada quanto a gente deveria, mas a gente faz. Só que pouco se olha para os resultados dessa pesquisa, né? Então, quando você me traz aqui as informações, e eu acho fantástico a pesquisa que você está desenvolvendo, é exatamente para subsidiar que a nossa estratégia, né, enquanto instituição cultural, esteja atrelada às necessidades da sociedade. Então, acho que os museus vêm aí se reinventando, pensando novas estratégias, como que eu atraio novos públicos, mas isso tem que estar muito atrelado com dados, né? A gente não pode ser assim, apenas vozes das nossas cabeças, né? A gente precisa olhar os dados e trabalhar em cima de informações palpáveis, né? E o que eu acho que é fundamental é que, assim, fazer essa passagem, né, do dado para o conhecimento, como você falou, você coletar o dado, deixar na gaveta, não vai acontecer nada com ele. Não vai mudar a tua forma de entender a instituição, de olhar para o público, nada disso. A minha visão é que, assim, esse tipo de dado sobre perfil de público, ele tem que ser incorporado ao processo de gestão. Né? Quer dizer, você conhecer quem está entrando na sua casa não é um pedido assim tão sofisticado que devesse causar tanto constrangimento. Né? Entender quem é o perfil qual que é o perfil dessas pessoas. Quem está indo lá, você pode ficar satisfeito com esse perfil e seguir naquela linha, aperfeiçoar aquela linha, ou você pode identificar que tem alguns gargalos que você precisa mudar. Tem coisas que provavelmente você consegue mudar de curto, médio prazo, tem coisas que não, que tem a ver com longo prazo e que tem a ver com a própria formação da sociedade brasileira, da forma como ela é, né? Algumas dessas coisas, alguns públicos é muito mais difícil de você reverter, né? Quer dizer, como é que eu vou atrair um público que está num lugar distante, que vai precisar pagar X ônibus para chegar na minha instituição? Talvez seja uma coisa que você não consiga resolver. Você pode criar facilitadores, mas não vai resolver. Mas o fundamental é que ele entre no processo de gestão, que você devagar defina com qual frequência eu preciso fazer essa pesquisa. Quais as perguntas que elas precisam ter? Eu posso fazer ela online? Eu preciso ter alguém entrevistando quem está saindo da minha instituição? O que eu preciso fazer de qualitativo além disso? E aí cada instituição vai encontrar o seu caminho. Porque tem instituição que, por exemplo, só tem um acervo fixo permanente. Tem instituições que estão mudando a exposição todo o tempo. Aí é mais complexo. Talvez você tenha que ter uma pequena pesquisa para cada tipo de exposição, porque teu público pode oscilar e o perfil dele também pode oscilar de acordo com a sua programação. Tem instituições que mesclam as duas coisas, tem uma parte que é fixa, outra parte que é... Né? Então, cada instituição tem que encontrar qual é o melhor pacote de pesquisas para entender a sua dinâmica de público, né? E transformar isso em algo como assim, parte da gestão. Não enxergar isso como um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes a área cultural, né, que está mais preocupada com o conteúdo, com o lado simbólico, etc., enxerga isso como uma invasão meio perigosa. O cara vinha aqui contar número e não sei o quê, etc. E não é nada disso, na minha opinião. Né? Não, e eu acho que é muito legal isso que você falou, de quanto que isso tem que estar atrelado à gestão, né? E aí também pode ter... N tamanhos, né? Aqui nosso público é de museus pequenos que vão nos ouvir aqui, e eles podem ter iniciativas de captar a informação dos seus públicos, né? Então, partindo do pressuposto que são informações fundamentais, né? Até para a sustentabilidade e manutenção das instituições, tracem objetivos pequenos, né? De curto prazo. Então, tem aí as grandes pesquisas que estão nacionais e internacionais que a gente pode consultar para se preparar para fazer as nossas pesquisas, mas vamos olhar pequeno, desenvolver o mesmo que a gente está fazendo aqui, exercitando que o nível de estado e federal tem que fazer, que é olhar, testar, voltar, né? Ajustar a rota. Eu acho que as instituições também têm que ter esse papel, né? E uma coisa um exemplo que eu gostaria de dar essa questão da dificuldade da pesquisa, né? Por exemplo, a pesquisa que a gente faz, a gente aborda as pessoas na rua. Eu tenho que parar alguém que está indo encontrar a namorada, indo trabalhar, voltando para casa depois de um dia cansado e fazer uma entrevista com ele. Quando você aborda alguém saindo de um museu e você está com um crachá do seu museu, a pessoa está muito mais disposta a dar uma entrevista, acabou de passar pela tua instituição ali, em geral, teve uma experiência positiva. As pesquisas mostram, não só as nossas, mas
ao redor do mundo aí, que em geral as instituições culturais são bem avaliadas, né? E em geral por quê? Você já escolheu aquela coisa, você escolheu provavelmente porque você tem alguma afinidade, você tem algum interesse e tal, né? Então tende a ser uma coisa positiva. Isso torna mais fácil o trabalho do pesquisador. Sim. Né? E eu também não preciso perguntar do mundo inteiro, eu posso estar focado na minha instituição. Então tendem a ser pesquisas mais curtas, mais rápidas e mais fáceis de serem aplicadas. Né? Aí a questão depois de fazer esses ajustes. Eu preciso de pesquisa ao longo de todo o ano? Ou não? Posso focar num período? Gente que muda muito de programação tem que distribuir. Gente que tem uma coisa constante pode... Né? Quanto que as férias impactam no meu espaço? Não impactam, né? Aí você vai ajustando. Mas isso você tem toda a razão. E as pessoas não devem ter medo, porque é mais simples do que parece. A gente fez a primeira pesquisa de público do Museu do Amanhã. E algumas das entrevistas foram feitas por funcionários do museu. E foi tranquilo. Claro, a gente fez um treinamento prévio, explicou como funcionava, desenvolveu o questionário junto com eles, etc. e tal. Mas eles sentiram que não era uma coisa fácil. O grau de recusa que a gente comenta, né, que é assim, as pessoas que eu abordo tentando entrevistar e quantas de fato param para a entrevista. Né? O grau de recusa, quando você está entrevistando alguém que está saindo da tua instituição, é muito pequeno. Olha e você só. tem ainda ferramentas como pegar o e-mail dela, depois mandar uma pesquisa online. Sim. Raramente você sai, por exemplo, de um museu britânico sem que bata um e-mail depois da visita na sua caixa de entrada ali, pedindo para fazer uma avaliação. É uma maneira dele saber. Aí cada um tem que encontrar a sua estratégia, né? Eu faço online, faço na saída, quantas entrevistas eu vou fazer por dia e tal. Ah, mas eu vou precisar ter uma equipe. Não, você não vai precisar ter uma equipe gigantesca. Entendeu? Uma pessoa que faça 2, 3 entrevistas por dia, ao final do mês você está com 60 entrevistas lá. Fiz a conta certa ou não? Sim. Abrindo todo dia. Não, pegando assim, os 5 dias úteis, vamos dizer assim. Sei lá, o dia de semana que o cara pode estar. Às vezes, no fim de semana, a programação está mais apertada, mais gente visitando. Sim. Ele não vai ter tempo de fazer ali. Você multiplica isso pelos meses, você começa a ter uma amostra que é interessante, né? E com uma diversidade, assim, dos tempos, né? Como você falou, às vezes as férias eu vou ter um perfil de público e de consumo, de programação, né? Feriado, carnaval, final de semana, durante a semana. Então, como que eu também consigo mapear quais são os desejos, mais até relacionado à programação, né? Eu acho que as pesquisas contribuem para a gente entender quem é o nosso público e também para ofertar ao nosso público o que de fato ele está desejando ali consumir, né? Aí vai depender muito do que é o teu objetivo. Às vezes você tiver um processo de formação, de formatação de algumas coisas internas na instituição, você pode ficar perguntando mais coisa para frente. Se você está mais tranquila com relação a isso, você pode mais avaliar aquilo que você tem, tá certo? Entender detalhes desse perfil de público. Aí vai depender muito do momento que você tá e do perfil da instituição. Ótimo. João, indo aqui um pouco ali para a reta final, né, do nosso encontro, aqui teríamos papo aqui para outro encontro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de pesquisa em outros países. Você já mencionou aqui, mas que a gente falasse aqui mais sistematicamente. Como que os outros países, Inglaterra, França, Estados Unidos, alguns que você já mencionou, como que é a pesquisa? O que essas instituições estão mapeando? Existem diferenças muito substanciais entre o que se mapeia nesses lugares e o que está se mapeando aqui no Brasil? Não muita. Tem diferenças? Tem, mas elas não são tão grandes assim. Tem mais semelhanças do que diferenças, né? Por que isso? Esse perfil de pesquisa ele está muito ligado com os ambientes urbanos. Foi assim que elas surgiram, foi assim que elas se desenvolveram. A gente teve um processo de maior urbanização, maior de concentração da população nas cidades, né? Então, elas focam, por exemplo, nos museus, teatros, cinemas, tal, que são atividades que estão muito relacionadas aos ambientes urbanos, né? A maioria procura incorporar festas populares, aí tem uma diferença local. Então, dependendo do local, a festa X é mais importante,
no outro lugar é menos. Então no Brasil é muito forte carnaval e festa junina. Carnaval até aparece em outros países, ainda que eles não tenham a pegada que tem aqui no Brasil, né? Às vezes eventos comemorativos do país, algumas festas de libertação, de independência, etc. E tal. Praticamente todos têm circo, música clássica, concertos de música clássica, shows de música. Tem uma diferença grande que, assim, cada país trata de um jeito. Alguns países escolhem 3 gêneros de shows de música e perguntam separados. Alguns perguntam show de música em geral. Alguns têm uma divisão maior. Aí tem show de música, tem uma variação grande ali. Existe um esforço de tentar incorporar esses novos perfis de eventos culturais que acontecem às vezes na rua, que misturam um pouco de música, um pouco de feira de gastronomia, um pouco de leitura de poesia. Então, o que é exatamente aquilo? Como é que eu vou perguntar para a pessoa? Você foi aonde exatamente? Né? Você tem os centros culturais, alguns separam centros culturais, outros não separam. Porque às vezes, qual que é a pergunta que a gente faz? Você foi no cinema? Você foi no teatro? Você foi ao teatro? A pessoa pode ter ido ao teatro dentro do centro cultural. E às vezes para algumas instituições é importante separar isso. Para outras não. Então isso tem alguma variação. E você tem, por exemplo, muitos... as coisas mais locais, a gente pergunta, por exemplo, participou de bloco de carnaval nessa pesquisa de 2012, que não faria sentido em outros países. Então você tem algumas manifestações locais que aí sim entram. Né? Então, por exemplo, a França, em alguns momentos, eles tinham perguntas específicas sobre quadrinhos, que tem uma tradição grande lá. Né? Então você encontra algumas dessas variações, mas o eixo central, eu diria que ele é muito parecido. Até porque a gente passou por um processo de globalização que deixou as grandes cidades muito parecidas em vários aspectos. Né? Então essa cara local você encontra mais nas coisas residuais. Né? E você tem algumas coisas, por exemplo, na parte de teatro. Então, na Inglaterra tem a pergunta específica para pantomima, né, que é uma coisa de final de ano, né, que as peças que eles fazem para as famílias, etc e tal. Na Espanha tem a zarzuela. Então também tem uma pergunta específica para a zarzuela. Acho que na Espanha tem uma pergunta específica para a dança flamenco. Entendeu? Então, assim, você encontra algumas variações, mas o coração é muito parecido. E aí você encontra algumas, por exemplo, na Suíça, você tem os cantões, que cada um fala uma língua. Né? Então aí você tem muita pergunta explorando a língua da atividade cultural que o cara fez. E que língua ele fala, não fala, etc e tal. Então você tem essas particularidades. E você tem algumas pesquisas, vamos dizer assim, que ganharam muita força em regiões onde a língua falada é diferente da língua principal do país. Exemplo, a Catalunha, na Espanha. Então eles têm um bloco de pesquisas regionais em que eles procuram, entre outras coisas, além das coisas mais tradicionais, identificar se a pessoa está fazendo atividades culturais em catalão ou não. E no Canadá, o Canadá na província de Quebec, eles desenvolveram um modelo de pesquisa muito parecido, quase com um espelho do que aconteceu na França. Porque é uma comunidade francesa, né, que tinha preocupação do francês se perder, né? Então começaram a estruturar pesquisas meio que nessa linha. Mas na essência elas são semelhantes. Agora, o que está acontecendo nessas pesquisas? Elas devem migrar para online, porque online é mais barato. Simplesmente por causa disso. Sim. Tá? Você perde qualidade de uma série de outras coisas, mas o preço cai muito. Para você ter uma ideia, o Reino Unido, que fazia pesquisas anuais, presenciais, na casa das pessoas, com um volume razoável de entrevistas, mudou para online e permitiu saltar, acho que de uma faixa ali de menos de 10 mil entrevistas para 100 mil entrevistas. Entendeu? É um outro número, né? É outro patamar. É um outro patamar, assim. Perde qualidade de algumas coisas, perde, mas, né? Então eu acho que vai haver uma migração, né? Lá eles continuam com a pesquisa nacional. Eu não sei se vai haver, por exemplo, um crescimento de pesquisas locais, porque talvez o barateamento permita que as cidades façam as suas próprias pesquisas sem depender do governo federal, porque nos países grandes é muito complicado fazer pesquisa nacional. Tanto é que os Estados Unidos ele tem lá pesquisa nacional, mas eles têm várias pesquisas
municipais, pesquisas em conjunto de cidades, pesquisas regionais, né, fomentadas por esses órgãos, essas instituições privadas que patrocinam atividades culturais, e aí tem interesse em uma determinada região, um determinado perfil de público. Você encontra muita pesquisa picada assim de cidades. Mas independentemente de ser uma pesquisa de cidade ou nacional, o tipo de pergunta é mais ou menos parecido, né? Aí vai depender muito assim, você consegue ter um questionário maior, aí você inclui mais outras atividades, por exemplo, de lazer, né? Que não só a cultura, para ter uma noção de como que a cultura entra no restante do lazer, né? Você consegue ir mais longe ali, né? Um outro exemplo de pesquisa que está acontecendo agora é da USP, está fazendo uma pesquisa na região metropolitana e que tem um questionário bem grande. A gente está trabalhando com uma faixa de 60 perguntas, eles têm 200, mas com uma amostra, acho que é um pouco que é menor que a nossa. Então, assim, cada pesquisa tem um foco. Outra coisa que tem acontecido bastante, pesquisas com foco nessa questão mais digital. Porque dependendo do tipo de coisa que você está perguntando, eu faço uma pergunta e já tenho mais ou menos um cheiro ali. Você foi no teatro? Você foi no museu? Quando eu vou para o digital, tem tanta coisa ali dentro que não adianta eu fazer uma pergunta. Mesmo uma pergunta de você acessa a internet, é quase uma pergunta idiota. Você fala, não acesso. Vivo, né, Marte. Né? Quer dizer, você pode acessar menos, mais, mas como é que eu estabeleço essa medida? Aí você já passa a ter que fazer uma outra pergunta. Quando? É no seu celular, é no computador. E aí vai pergunta, e vai pergunta, e vai pergunta. Né? Então, toda a exploração dessa questão dos hábitos culturais digitais é algo que provavelmente a gente vai ter que mudar de técnica. Talvez as pesquisas, do jeito que são feitas hoje, não deem conta de maneira satisfatória dos nossos hábitos digitais. E aí passa a ser um problema. Por quê? Porque hoje tem gente que tem esses dados. As grandes techs, elas têm esses dados, elas sabem o que a gente faz. O que a gente está consumindo, né? Só que esses dados não são públicos, não são abertos. Né? Na França, por exemplo, eles estão fazendo uma parceria com o Deezer para tentar ter uma noção de como que é esse hábito de consumo de música e as variações de gêneros e momentos onde houve, como houve, etc. E com pesquisadores, com o governo, parece que fizeram uma parceria legal. Ainda não vi nada de resultado, mas parece que é uma coisa que está caminhando. E então eu acho que provavelmente os governos vão ter que buscar parcerias para que a gente consiga ter um estudo adequado, porque o dado, você tem esses big data e que uma pesquisa não consegue produzir nada perto disso, né? Então, e o Brasil tem hoje uma boa pesquisa sobre hábitos culturais online, que é feita pelo pessoal do NIC-BR, que eles investigam o uso de tecnologias digitais por instituições culturais e também como que a população está usando as tecnologias digitais para acessar a cultura. Mas é focada totalmente nessa parte digital. Não pergunta, por exemplo, se a pessoa foi no teatro. Né? Mas é uma pesquisa de boa qualidade, com uma amostra grande, assim, é um trabalho bem legal que eles estão fazendo. É um novo universo aí se abrindo para as pesquisas, né? Sim. Não, o pessoal do NIC-BR, assim, eu tiro o chapéu para o trabalho que eles têm feito lá. Excelente. Legal, João. E para a gente finalizar aqui, né? Que a gente poderia ficar até amanhã, sem problema nenhum. Quais são as suas considerações finais aqui desse nosso bate-papo, de Lei Rouanet até os hábitos culturais? O que você tem para falar para a gente agora nesse final? Olha, eu acho que assim, o Brasil tem um potencial nessa área cultural enorme, né? Em música, as manifestações populares, patrimônio, o cinema tem um potencial de desenvolvimento muito grande, o teatro tem um potencial de desenvolvimento muito grande, moda, você tem assim um universo criativo mega diversificado, né, com um potencial muito grande, né? A gente precisa acrescentar um pouco de gestão, na minha opinião, para todo esse universo, conseguir fazer com que a gente tenha um desenvolvimento à altura do potencial que a gente tem. Eu acho que nos últimos anos houve um esforço de várias instituições de educação de começar a proporcionar esses cursos de gestão cultural, que eu acho importante para formar trabalhadores que não sejam necessariamente o cara criativo, mas é o cara que vai ajudar a desenvolver o trabalho do criativo. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento
da área cultural e criativa no Brasil. Você ter gente que ajude a deslanchar esse potencial criativo, cuidando dessa parte mais de gestão, né? Dentro desse trabalho, eu acho fundamental que a gente comece a estruturar bases de dados mais organizadas, mais transparentes, mais fáceis de serem acessadas e que a gente faça um esforço de transformar essa base de dados de fato em conhecimento, né? Por quê? Porque isso vai poder orientar melhor as nossas decisões de política pública, vai poder orientar melhor uma instituição cultural que queira aproveitar uma base de dados para fazer um determinado trabalho, seja ela pública, seja ela privada. Então a gente precisa caminhar nessa direção, né? E muitas vezes o uso dos dados é feito de uma maneira muito oportunista, às vezes muito política, às vezes por um desconhecimento dos dados, né? Então a gente vê, às vezes acontece de você ver estatísticas ali usadas de uma maneira muito equivocada, né? No caso da Lei Rouanet, me espanta como assim, a gente tem aí uma lei que tem ali 20 e tantos anos e ainda tem muita informação totalmente maluca circulando sobre a lei, totalmente equivocada. O fulano presidente fez subir o recurso, o fulano fez baixar o recurso e tal, né? E às vezes a gente nem se preocupa em atualizar os dados da Lei Rouanet, né? Quer dizer, aquilo que foi captado em 2010, não adianta você pegar aquele número que está lá no site do Ministério e trazer para hoje do jeito que ele está lá. Você precisa atualizar, né? Porque você olha os números que tem lá no site do Ministério, você vê uma evolução praticamente desde o início da lei, ali no início dos anos 90, o recurso vai subindo, né? Aí tem uma queda quando começa o período de recessão ali do governo Dilma, aí volta a recuperar depois, aí cai com a pandemia e volta a subir. Quando você olha esses dados corrigidos, o cenário muda totalmente. Você vê que o pico da Lei Rouanet foi ali no final do segundo mandato do Lula, no início do governo da Dilma, e durante o governo da Dilma o recurso para a cultura caiu, né? Ele vem caindo devagar no primeiro mandato e depois, quando entra a recessão no segundo mandato, ele cai de maneira mais forte ali. Com o Temer começa uma recuperação, né? No governo do Bolsonaro vem a pandemia, que aí cai um pouquinho, e nos outros anos do governo Bolsonaro recupera. E às vezes a gente ouve, não, o Bolsonaro cortou o dinheiro da Lei Rouanet, agora o Lula está recuperando o dinheiro da Lei Rouanet. Se você corrige os dados, o valor de Lei Rouanet que a gente teve nos últimos 3 anos, ele é praticamente igual. Ou seja, o primeiro governo do Lula, primeiro ano desse terceiro mandato do Lula, é praticamente igual, né? Ele é, só para passar o número exato para quem estiver ouvindo ou vendo a gente ali. O ano passado foram 2 bilhões e 300 milhões de reais, valores corrigidos aí para o primeiro trimestre, que é maior do que o que foi no último ano do Bolsonaro, que foram 2 bilhões 236 milhões, mas para pouquinha diferença, Próximo. E menor do que o penúltimo ano do Bolsonaro, que foram 2 bilhões 379 milhões. Né? Se a gente comparar o último ano da Dilma com o último ano do Lula, você teve uma queda de 34% na verba da Rouanet, que se olha no gráfico sem corrigir, não aparece isso. E se você comparar o último ano do governo Bolsonaro com o último ano do governo Temer, teve um aumento de 17%. Né? E olhando os dados e sabendo como funciona a lei, fica evidente que nem o Fernando Henrique Cardoso, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Temer, nem o Bolsonaro definem se a lei vai ter mais ou menos recurso. Eles não influenciam. Como a lei está ligada ao imposto que as empresas pagam, e não são todas as empresas, como a gente falou, né? Sim. É um grupo de empresas, o que define o maior ou menor volume da Lei Rouanet é o desempenho desse grupo de empresas do ponto de vista fiscal. Então, o que de fato determina o montante de recursos da Lei Rouanet é o desempenho desse grupo de empresas que pode utilizar a lei. Né? Então, se o país vai melhor, a tendência é que haja mais dinheiro, o país vai pior, a tendência é que haja menos dinheiro. Só que quando a gente vai para ver a discussão que existe, é uma gritaria, não, o cara fulano subiu, o fulano caiu. Não se utiliza, inclusive, nem os números do volume investido na Lei Rouanet. Nos últimos meses agora a gente teve uma discussão focada
volume total de projetos aprovados. Que, assim, você pode aprovar 10 mil projetos, 15 mil projetos, 20 mil projetos, 30 mil projetos, a soma desses 30 mil projetos pode equivaler a 200 bilhões, o que interessa é o quanto que vai ser efetivamente investido pelas empresas e, como eu comentei agora, nos últimos 3 anos, independentemente de Lula ou de Bolsonaro, ficou na faixa de 2 bilhões e 300 milhões. Entendeu? É isso que... Né? Então a gente precisa começar a discutir com base em coisas mais reais, um pouco mais palpáveis, né? Conjunto da área cultural precisa começar a discutir. Agora, um pouco dessa politização eu acho que não tem como evitar, mas as pessoas que estão mais ligadas no trabalho no dia a dia da área precisam começar a explorar um pouco mais esses dados. Né? A gente precisa ter mais gente com interesse em explorar esses dados, porque eles não têm uma versão única. Não tem um único jeito de olhar para esses dados. Você tem ali e eu sempre falo que a Lei Rouanet tem uma base gigantesca ali. Você tem a base de projetos aprovados que conseguiram captar e você tem toda a base de projetos aprovados que não conseguiram captar, que também nos contam muitas histórias e que foram pouquíssimo explorados nesses últimos anos ali. E, bem ou mal, com todas as dificuldades, às vezes, de sistema ali, é uma base que está ali aberta, disponível para a população, para pesquisador, explorar. Né? Então, assim, sendo curto e breve ali, eu acho que assim, a gente tem um potencial enorme, só que assim, a gente precisa acreditar nesse potencial, precisa desenvolver as áreas, trazendo mais gestão, que eu acho que a gente precisa de mais gestão. E uma última coisa que a gente não comentou muito aqui, que acho que é outra discussão, e a área cultural precisa se conectar melhor com as outras áreas. A área cultural, muitas vezes, ela é isolada, ela não fala com a educação, ela não fala com a fazenda, ela não fala com o planejamento, ela não fala nem com o turismo. Nem quando a Secretaria de Cultura esteve debaixo da Secretaria de Turismo, elas não conversavam. E como eu comentei aqui com vocês, a National Gallery lá no Reino Unido cresceu barbaramente o público com turismo. Com turismo. Né? Então, assim, a cultura precisa estar mais conectada com as outras áreas para conseguir um melhor desenvolvimento e ter uma penetração maior no conjunto da sociedade. Né? A briga por investimento em arte, em cultura, em economia criativa, não ficar alguma coisa restrita apenas a quem trabalha com isso, né? Mas também a quem pode usufruir do benefício dessas atividades. E como a gente viu, isso está muito conectado com a economia do país, né? Então não dá para tratar a cultura de uma maneira ali, um cantinho, né? Isso tem uma conexão com outras áreas, né? E gera impacto em outras áreas do país, né? Perfeito, né? E para você dialogar com essas áreas, você também precisa, às vezes, chamar ela para sua linguagem, mas também você se aproximar da linguagem deles, que aí entra a questão de número, né? De você ter dado, de você ter alguns indicadores ali, falando das suas particularidades, mas não deixando de mostrar outras coisas que são possíveis de mostrar. Por que eu não posso mostrar quantas peças estão sendo produzidas, quantas pessoas estão visitando um museu, quantas pessoas estão indo em determinados shows de música e etc. Com certeza. João, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, uma delícia estar aqui com vocês, podia ficar mais um tempo falando. Obrigado, João. Acho que a gente tem muito assunto, né? Essa é uma área que a gente tem crescido, né, no debate, mas tem muito espaço ainda. Agora você trouxe essa questão do consumo digital e eu fiquei muito instigada a ler mais sobre isso, né? O que a gente está consumindo aí de fato. Não, e eu espero que vocês mantenham esse trabalho, porque assim, tem todas essas informações sobre consumo digital, que cada vez vai ter mais informação. Tem todo o desdobramento dessa lei Aldir Blanc, que é uma coisa nova e que é importantíssimo que a gente consiga acompanhar e não deixar com que os números virem essa confusão que às vezes a gente vê, como é no caso da Lei Rouanet, que até hoje as pessoas confundem o dinheiro captado com o dinheiro aprovado. Né? Então, quanto mais vocês puderem estar à frente dessas discussões, trazendo informação, entrevistando gente, né, apresentando dados, ainda mais vocês que estão dentro de uma instituição que lida com zilhões de dados aí praticamente, né, diariamente, né, é perfeito, né? A cultura precisa conversar de maneira mais suave,
né, com o pessoal dos números e estatísticas, né? Eu falo que a gente está muito acostumado a rogar para convertido. Então, a gente tem que conseguir dialogar com outras pessoas, né? Uma das pessoas que eu entrevistei, um francês, no final da entrevista ele falou para mim assim, olha, eu não sou só a favor da democratização da cultura, sou a favor da democratização da estatística também. Olha aí. Nós também somos aqui. A vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. O MUB3 é uma realização da Associação B3 Educação e Cultura, sendo viabilizado com recursos obtidos por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Fiquem conectados com a gente no YouTube, no Spotify e também no nosso perfil do Instagram, @MUB3Oficial. Obrigado e até o próximo episódio.